Olá! Ontem eu subi um vídeo aqui no canal falando sobre como nós podemos desenvolver, aumentar a nossa força de vontade, de vencer na vida, de fazer o que nós realmente queremos fazer, parar de procrastinar, parar de tentar fazer o que os outros esperam da gente, agradar, ser validado e fazer o que a gente de fato quer. Eu subi esse vídeo ontem. Aí, ontem à noite, já bem tarde da noite, eu já estava até na cama. Uma pessoa me chamou no WhatsApp, porque eu deixo o link do meu WhatsApp aqui embaixo, e ela me chamou para falar um pouco da situação dela. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Luz, bem-vinda a este canal, A Portadora da Luz. Hoje eu não tenho um roteiro, eu não fiz tópicos. Eu simplesmente acabei de atender essa pessoa agora, porque conversei com ela pelo WhatsApp, a gente resolveu fazer uma sessão e ela estava me contando um pouco da história dela, da vida dela, de desespero, de vontade de não querer viver mais a vida. E aí eu falei, quer saber, eu vou ligar e vou simplesmente falar. Ligar e falar, sem ter planejado nada. Ela me disse que ela está no fundo do poço. Ela me disse que está sem vontade de viver. Ela tá nessa situação porque terminou um relacionamento e aí nas divisões de bens ela entrou numa situação financeira difícil, de insegurança, até mesmo alimentar, e tá no fundo do poço. E o que mais assim me preocupou foram as frases, né? A gente como terapeuta, eu não falei, né? Eu sou analista junguiana, sou terapeuta, desenvolvo pessoas, gosto de trabalhar com mulheres, desenvolvo círculo, rodas de mulheres. E lá no vídeo de ontem, que nós falamos sobre o mito da caverna, a caverna como sendo a nossa fuga interior, a nossa psique embotada, onde a gente escapa com medo, com insegurança, se sentindo protegidos, só que não. Protegido do quê? Protegido da vida? A gente tem medo da vida? Eu sei, a gente tem. Eu venho desse lugar de depressão, de doenças, a gente tem medo da vida. E no mito da caverna, um dos prisioneiros que estão lá presos, vão lá assistir o vídeo depois desse, ele foge e ele sai da caverna. Ele tem a chance de pôr a cara para fora e ver o sol pela primeira vez, mas por causa do escuro, o sol queima os olhos dele, né? Ele fica, não é que o sol queima, mas ele fica cego por alguns instantes. E ele se assusta com o que ele vê fora da caverna, com toda uma vida, uma realidade que existia lá fora. E eu faço esse comparativo do que é a nossa caverna, essa caverna psíquica, que é esse lugar de esconderijo mesmo, sabe? Que a gente fica se escondendo por anos e anos. Eu fiquei anos me escondendo nessa caverna. Saí algumas vezes, tinha alguns lapsos de coragem, de fazer o que eu queria fazer de verdade, mas encontrava dificuldades porque viver os nossos sonhos, experienciar os nossos sonhos, requer muita força de vontade, muita resiliência nossa, esforço, insistência mesmo de falar, eu vou fazer isso aqui até dar certo. E a gente não tem isso, a nossa força de vontade ela é fraca, ela é debilitada, ela depende muito da gente, depende do nosso meio, depende, muitas pessoas dependem de que outras fiquem passando a mão na cabeça e dizendo, não, vai lá, faz, você consegue, você é boa nisso. E quando a gente não tem esse apoio ao nosso lado, a gente acaba não fazendo, né? A gente acaba não fazendo. A gente precisa da validação do outro. Você não acredita em si mesma, nos seus próprios sonhos. Você não acredita no seu talento, você não acredita no seu estudo, você não acredita no incrível trabalho que você presta, entende? E aí você precisa que as outras pessoas digam que você é boa, validem o seu trabalho. Você precisa que os outros comprem o seu sonho, porque você mesma não dá nada por si. E essa moça que entrou em contato comigo, ela vem desse lugar, de não acreditar em si mesma, e por isso o relacionamento acabou com o tempo se debilitando, e eles acabaram se separando, e nessa situação ela dependia financeiramente desse marido. E isso é um lugar muito ruim para as mulheres estarem. Na verdade, qualquer pessoa que sofra qualquer dependência,
Seja dependência emocional, seja dependência financeira de outra, isso é muito ruim, porque um dia a pessoa está com você, no outro ela não está mais. Então isso não é proteção e não é segurança. Percebe que o casamento não traz. É interessante que hoje eu fiz 2 atendimentos nesse sentido. Um era uma moça por causa das questões financeiras, devido a um relacionamento que terminou. Ela estava sentindo vontade de não viver mais. Eu não posso falar aquela palavra aqui, senão o YouTube derruba meu vídeo, mas aquelas vozes que eu falei ontem lá, que eu também ouvia, de não querer viver mais, lá em 2020, quando eu cheguei no fundo do meu poço. Esse vídeo é sobre fundos do poço, acho que até vai ser esse o nome, porque eu não pensei no nome. O nome vai surgir conforme o vídeo vai acontecendo. Esse vídeo não tem roteiro. Então, como sair do fundo do poço? Como se tirar do fundo do poço? Porque na verdade não vai vir ninguém te salvar do fundo do poço. Não existe salvador. Você acreditou nisso por muito tempo. E a parte de nós que acredita que existe alguém que vai vir te salvar é uma criança. É aquela criança que ainda ficou lá atrás esperando alguém vir tirar ela daquela situação, alguém vir acolher, alguém vir ninar. Essa parte de você adulta, a você que sabe que não vai vir um salvador, portanto, sou responsável pela minha vida, sou responsável pelas minhas escolhas, sou responsável por me fazer feliz, pelo meu sustento financeiro, pela realização dos meus sonhos, pelo desenvolvimento da minha profissão, do meu intelecto, daquilo que eu estudo. Então, a minha porção, que sabe que ninguém vai vir me salvar, que é a minha eu adulta, precisa acolher a minha criança que ainda está esperando um super-herói. Às vezes esse super-herói é o pai. Então, entende que é tu com tu, é você com você mesma que vai ter que fazer isso? E essa moça, 2 moças que eu atendi hoje. 2 moças que eu atendi hoje. Uma era a questão do divórcio, então sem o marido, ela se sentia perdida na vida, ela se sentia sem sentido, a vida tinha perdido o sentido para ela, então ela tinha vontade de não estar mais aqui, mesmo tendo uma criança pequena, um bebê de 4 anos. E essa outra, que foi a que viu meu vídeo e entrou em contato, ela não tem filhos, mas ela também estava se sentindo sem sentido, sem vontade de viver por questões financeiras. Que ponto a gente chegou da dependência do outro, da dependência emocional, da dependência financeira do outro? Que ponto? Porque a verdade é que a mulher, ela acaba projetando partes dessa criança que se sente rejeitada, que se sente abandonada no parceiro. É como se o parceiro tivesse que ser o pai dela, entende? E acolher ela e suprir as necessidades dela. Mas a nossa fala, a nossa narrativa para o terapeuta, que foi o que as 2 falaram para mim, ele não gostava que eu trabalhasse. Portanto, eu obedeci passivamente e fiquei em casa. Entende? Uma delas não. Uma delas ficou em casa até o bebê crescer e foi trabalhar, mesmo que o parceiro não concordasse. Porque ela tinha os próprios sonhos dela para realizar, as coisas dela que ela precisava, que ela queria. A outra ficou passiva. Ela tinha feito uma faculdade, ela foi estudar para a UAB para passar, só que isso se passaram tipo 6, 7 anos. Os 6, 7 anos que ela ficou casada, ela ficou estudando para a UAB e ela nunca que passava nessa prova. Isso quando ela prestava. E ela ficou simplesmente parada, entende? Ela falou que nem sequer ela estudava. Chegou num momento que ela tava que nem eu contei pra vocês ontem lá no vídeo. Ela só ficava passando o tempo, rolando o feed das redes sociais. E ela ficava maratonando séries. E era assim que o tempo dela passava, e foi assim que se passaram 7 anos da vida dela. Mas olha que interessante esse número 7. Número cabalístico, um número espiritual, um número que está em todas as filosofias espirituais. O número 7
Ele simboliza um ciclo. O 7 e o 9 simbolizam ciclos. E aí, quando deu 7 anos, o homem realmente acabou indo embora. E, puxa, minha vida acabou agora? Ou será que a minha vida está começando? Só que de uma outra forma, porque você já prestou atenção que no final existe um começo ou um recomeço? O recomeço, ele está contido no final. Porque um ciclo, a palavra ciclo, significa que aquilo é circular, redondo. Então não tem um final. Porque nada tem um final, na verdade, nem a morte é o final. A morte é apenas o final da parte material do corpo. Mas o ser, a alma, a psique, ela continua, só que agora ela mudou. Ela está numa outra frequência. Ainda é matéria, mas é numa matéria mais sutil, etérica. Então não existe fim. A verdade é que as pessoas escolhem não estar mais vivos, entenderam? Porque elas acham que vai acabar a dor, que o sofrimento não vai mais acontecer. Eu vou pôr fim à minha dor, eu vou pôr fim ao meu sofrimento, não estando mais aqui. Mas isso é uma mentira. Isso, na verdade, demonstra apenas uma ignorância sobre o mundo espiritual, sobre os ciclos da vida, sobre as várias formas de manifestação do ser. Porque estar encarnado, estar num corpo físico, é só uma forma de manifestação do ser. Nós temos várias outras camadas do nosso ser. Se você tem interesse por isso, você pode jogar aqui no YouTube mesmo os nossos 7 corpos. Você vai entender que essa teoria vem da teosofia. Você vai entender que nós estamos manifestados em 7 dimensões diferentes. Aí o número 7 novamente. Em cada uma delas, nós temos um aparato físico, um aparato material, um corpo para se manifestar, de acordo com aquela dimensão, de acordo com o que aquela dimensão requer. Então, você achar que o fim do corpo físico é o fim do seu sofrimento é uma puta ignorância, porque o sofrimento não está no corpo físico. Ele também se manifesta no corpo físico. A dor, o sofrimento, a depressão, as síndromes, os medos também se manifestam no corpo físico. Ou seja, eu fico doente psiquicamente das doenças mentais que nós falamos, das dissociações mentais. Eu sou analista junguiana, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista. Então, a gente adoece da mente. As esquizofrenias, que também pode ser chamado de paranoias, e várias outras dissociações, como borderline. E nós adoecemos também do corpo físico. Quando o sofrimento é muito grande na alma, o corpo físico começa a manifestar essa dor em forma de doenças e dores. Como eu disse no outro vídeo, a forma do meu sofrimento psíquico se manifestar em mim foi através da fibromialgia. Eu tinha dores difusas pelo corpo, que o médico não sabia o que era, fiz vários exames e, na ausência de um diagnóstico, eles chamam de fibromialgia. Mas, na verdade, essa doença não existe como nenhuma delas existem, enfim. Elas só existem para manifestar a dor e o sofrimento humano. Porque a dor e o sofrimento humano, esse sim é real. E dói de verdade. E dói por muito tempo. E essas 2 pessoas que eu atendi hoje, essas 2 mulheres jovens, estavam vivendo esse sofrimento psíquico. Mas ao mesmo tempo, como terapeuta, eu olhei para todo aquele corpo de dor. O autor do livro O Poder do Agora, que eu estou lendo com vocês aqui no canal, se eu não me engano já tem 12 vídeos que eu estou lendo e comentando esse livro maravilhoso. O Eckhart é um especialista em sofrimento humano. Ele era um homem que muito jovem já tinha depressão, sofria de ansiedade, de crises terríveis que se assemelham à esquizofrenia. O jeito que ele descreve no livro, hoje, depois de tudo que eu estudei, parece esquizofrenia. E ele despertou
e ele chama esse conjunto de sofrimentos e dores humanas de corpo de dor. E eu acho maravilhoso porque na psicanálise Freud chamava de complexos. Os nossos complexos nos tomam. Os complexos são essas dores humanas que a gente tem, que a gente reprime, que a gente não sabe como lidar com elas, a gente não sabe como integrar elas em nós. E o Eckhart chama de corpo de dor, que pra mim é incrível porque ele já engloba todo o sofrimento humano. Não importa se é de ordem psíquica, se é de ordem relacional, se é um luto pela perda de algo, de alguém que nós amamos, é sofrimento, é o ser humano sofrendo. E quando eu olhei para aquelas mulheres sofrendo, ao mesmo tempo que a fala delas era: eu não tenho vontade de viver, eu não tenho vontade mais de estar aqui, nem o meu filho mais se tornou um significado para eu continuar essa vida. Embora a boca delas falassem aquilo, eu pressenti, eu percebi que por trás daquilo existia ali coisas novas nascendo. Porque só pode nascer algo novo quando algo velho morre. Só pode nascer um novo homem, a nova mulher, quando o velho homem dá lugar. Nós precisamos abrir espaço para o novo na nossa vida. Se você se sente assim, nesse fundo do poço, você precisa deixar morrer essa dor, esse sofrimento. A forma que eu, Luciana, encontrei de deixar o meu sofrimento morrer há 20 anos atrás, em 2020, 20 anos atrás, foi começar a lutar pelas coisas que eu queria. Quem eu queria ser? Eu queria ser uma psicóloga. Mas eu me enrolei de uma tal forma, eu fiquei 20 anos enroscada entre maternidade, o meu trabalho e minha profissão, que era estética, e eu acabei não entrando na faculdade de psicologia. Olha só que interessante como esse exemplo ilustra bem o que é a nossa falta de força de vontade, de querer algo que a gente realmente quer. A gente quer, mas a gente não quer. O que eu queria? Fazer faculdade de psicologia. Mas eu nunca, em 20 anos, entrei numa faculdade de psicologia e fui lá saber como que era. Eu nunca assisti um vídeo procurando saber como que era. Eu nunca fui atrás, nunca me matriculei. Eu entrei na faculdade de pedagogia. Mas a que eu queria eu não fiz. Por quê? Porque no fundo a gente tem uma síndrome de vira-lata, que é uma síndrome de não merecimento. A gente não acredita que é possível para nós. Entende? A gente fica preso na mente. A mente levanta resistências para você realizar o seu sonho. Por exemplo, eu já tô há anos querendo gravar vídeos para vocês, querendo subir vídeos aqui no meu canal, mas eu queria, mas eu não fazia. Eu tinha um celular, eu tinha um microfone desses aqui comumzinho que você também deve ter, que você fica o dia inteiro escutando alguma coisa, música, sei lá. Eu tenho até luz para fazer, mas eu não fazia. Eu tenho o cenário, que é onde eu trabalho, eu trabalho online, né? Faço atendimentos online, então eu meio que tenho esse cenáriozinho aqui, que são as minhas prateleiras. Mas eu não fazia. Ora, a desculpa era os cachorros da rua, que são insuportáveis, é o dia inteiro essa latição. Ora, era o calor, que realmente aqui é onde eu atendo, é um cômodo muito quente, e para gravar tem que fechar a janela, para gravar tem que desligar os ventiladores, porque senão o som fica chiado. Eu tô aqui, mas tô suando. Tô aqui, mas tô suando, de verdade. Então, assim, a gente coloca desculpas. É o cenário, é a parede atrás de mim, o meu celular é velho, eu não tenho microfone, eu não tenho uma luz, a gente fica dando desculpas e a gente não faz. Eu queria fazer a faculdade, mas era só um querer, que não tinha força de vontade. Entende? Você não tem força para sustentar os seus sonhos, para sustentar suas escolhas, para dizer eu quero isso e eu vou fazer, não é eu vou tentar, eu vou fazer até dar certo. Eu não vou parar enquanto não der certo, porque só fracassa quem desiste. Não existe fracasso. O fracasso é a desistência. Às vezes a desistência é requerida. Às vezes o que você precisa fazer é mudar a maneira de fazer. Fazer de uma outra forma, mas não desista do que você quer. Apenas mude a forma de fazer.
E aí, para fechar esse vídeo, para não ficar muito longo, essa moça que entrou em contato comigo do vídeo de ontem, eu perguntei para ela, o que você quer? Você tá desempregada, já tá há anos fora do mercado de trabalho, tá sem dinheiro, as últimas reservas que ela tem. Eu tenho um atendimento de 45 minutos, que chama Sessão Clareza. Eu atendo a pessoa em 45 minutos, custa R$80. Por quê? Porque ali naqueles 45 minutos eu utilizo, porque eu tenho várias ferramentas terapêuticas para ajudar as pessoas. Então eu não vou falar o que eu vou fazer antes, eu vou ouvir a sua questão e depois eu vou fazer. Na hora vem qual é a ferramenta que eu devo usar. Foi nesse atendimento que eu fiz com ela, era o único dinheiro que ela podia me pagar, porque a minha sessão de terapia mesmo ela não podia pagar, a sessão de 1 hora. Mas foi muito incrível, foi muito proveitoso. Porque ela não sabia o que ela queria. Lembra que eu falei, eu não lembro se foi no vídeo de ontem, foi num outro vídeo, que eu falei, a primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Voltando no mito da caverna, o homem se soltou das correntes e ele saiu da caverna. Ele sabia o que ele queria. Ele queria ver o mundo lá fora. Ele voltou para trás porque ele não bancou a escolha dele. Ele veio contar para os amigos esperando validação dos amigos. E ele foi morto. Porque muitas vezes quando a gente espera a validação do outro, as pessoas matam os nossos sonhos. Então, temos 2 informações aqui. Aonde eu quero ir. Ou aonde eu quero chegar. Ou o que eu quero. Gente, a frase do gato da Alice. Gato, aonde essa estrada vai dar? Ela pergunta pro gato. Qual que é a resposta do gato? Para onde você tá indo? Que pergunta é essa? Para onde essa estrada vai dar? Para onde você tá indo? Ah, eu não sei. Tô meio perdida. Então, qualquer caminho serve. Para que você quer saber onde vai dar? Né? Muitas vezes a gente tá perdido. Em 2020 eu tava perdida. Eu não sabia o que eu queria. Mas eu fiz. Eu não fiz a faculdade, fiz pedagogia. Mas eu descobri que para ser psicanalista não precisava de faculdade. Então eu fui fazer um curso de psicanálise. Foi o meu primeiro curso. E ali um mundo inteiro se abriu. Eu saí da caverna. E eu banquei olhar para o sol. E eu banquei ver o mundo lá fora. Eu saí da Matrix. Eu saí da caverna. E estudar psicanálise foi um novo mundo que se abriu para mim, de verdade. De lá eu fui estudar outras coisas e agora eu estou estudando psicologia junguiana. E está sendo maravilhoso. Também é um outro mundo que se abre. Freud e Jung, maravilhosos, complementares. Não gosto dessa briga. Freud ou Jung, parece que direita e esquerda, essa dualidade que o ser humano carrega. Mas voltando para o nosso assunto. Eu não fiz a faculdade que eu queria. Talvez eu ainda faça, não sei. Nem sei se eu quero mais. Eu gostei muito de estudar psicologia junguiana, acho que eu vou continuar. E eu encontrei uma outra porta alternativa. É isso que eu quero chegar. Às vezes, o que você quer, você sente que está inacessível, você está com dificuldade de alcançar o que você quer, experimenta tomar um caminho alternativo, um caminho lateral. Porque pelo menos você está fazendo alguma coisa. Faz alguma coisa. Sai da caverna. Toma uma atitude, uma decisão. Mas eu não sei se é a decisão certa. Cara, nem Deus sabe se é a decisão certa. Sabe? Sai do se Deus quiser. Sai do e se. E toma uma atitude. Faça uma escolha. E age na direção da sua escolha. Você quer gravar vídeos? Liga essa bodega dessa câmera e começa a falar. Cria, não faz um roteiro. Não faça um roteiro. Faz uns tópicos. Eu quero falar sobre isso, começo, meio e fim. E amarra o vídeo. Como eu já vou amarrar. Mas faz. O que você quer? Eu sou terapeuta, outro dia eu atendi uma terapeuta. Eu sou mentora de terapeutas, se você não sabe. Eu tenho uma mentoria maravilhosa para terapeutas. Ela tinha, gente, nós contamos mais de 12 formações em terapias. E a agenda vazia. Porque as pessoas não chegam até mim. Nada acontece. Porque nada acontece. Tudo, você que cria. O que acontece com você são reflexos dos movimentos que você faz. Mas você precisa se movimentar primeiro. Isso é um princípio bíblico. É o princípio do lança o teu pão às águas. É você que tem que fazer primeiro. Eu nem ia entrar nessa questão, mas deixa eu falar rapidinho.
Sabe aquela passagem de Jesus? Eu não sou religiosa, tá, pessoal? Mas eu nasci em família evangélica, cresci ouvindo histórias bíblicas, lendo a Bíblia. Hoje eu expando bastante, eu gosto muito do cristianismo gnóstico, estudo muito. Gosto muito do platonismo, sou apaixonada por Platão, vocês viram ontem. Mas os princípios bíblicos são reais, são verdadeiros, funcionam quando a gente aplica. Sabe aquela passagem que Jesus está lá na multidão e ele está ali falando com a multidão e a multidão começa a ficar faminta? A Bíblia fala que já era por volta do meio-dia, não usa a palavra meio-dia, eles falam o sol estava no alto, né? Então já era por volta do meio-dia, o povo estava com fome. Jesus podia ter criado magicamente um banquete ali. Podia ter aparecido os discípulos com carnes, pães e nananã. Mas Jesus não fez isso. Ele perguntou pro povo: o que vocês têm aí? Eu imagino o povo se olhando assim, e falando: o quê? Ele é o homem dos milagres? O que ele tá falando? O que a gente tem? E ninguém tinha nada. O povo não tinha nada. Só tinha um menininho com 2 pães e 3 peixinhos. Eu sei que você já sabe dessa história. E a partir daquilo ali, ele multiplicou os pães e os peixes. Tem também uma outra passagem da viúva e Eliseu. Se eu não me engano era o profeta Eliseu ou o profeta Elias. Não importa, o nome das pessoas não importa. A viúva não tem nome? Tem. Então, ela tinha ficado viúva, o marido tinha deixado dívidas e o credor estava vindo para levar o único filho dela embora. Olha isso, cara. E ela estava desesperada. E ela soube do profeta e chamou o profeta e falou: profeta, me ajude, estou no desespero. E o homem virou para ela e falou: o quê? O que tu tens em casa? Oxe, eu tô falando pro senhor que eu não tenho porra nenhuma, não tenho nada. Mas ele perguntou: o que você tem em casa? E ela, ou de desespero ou de fé, um dos dois, porque ela era humana, então eu imagino que ela estava desesperada, ela foi lá na despensa dela e ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. E ela misturou os dois, eu não sei que pão é esse, né, que faz com farinha e azeite, é lá do povo judeu, né? Misturou os dois e ela fez um pão para o profeta e ofereceu para ele. E a partir dali, nunca mais a botija dela de azeite, o frasco dela de azeite, parou de verter azeite. Começou a verter. O que é verter? É transbordar sem parar. Então, o que você tem em ti que você pode transbordar para as outras pessoas? Qual movimento você precisa fazer para que a abundância chegue para você? Para que o movimento retorne para você? Porque a vida é lei do retorno. Se você tá parada, nada acontece para ti, porque nada acontece, só coisas ruins acontecem. E coisas boas só acontecem quando você se movimenta. Então comece a se movimentar. Descubra primeiro o que você quer. Entende? Como aquela moça que nem sabia o que ela queria. Descubra o que você quer. Segundo, não fale pra ninguém. Não conte os seus sonhos, não faça que nem o cara da caverna, porque eles vão matar o seu sonho como mataram o pobre do homem. Entende? E terceiro, comece a fazer. Se movimente. Ainda que o que você quer é algo complicado, eu quero ser um advogado, mas porra, nem faculdade eu tô fazendo. Não é disso que eu tô falando. Comece num caminho alternativo. O caso da nossa cliente de hoje, ela começou a mandar currículo, mesmo ela não tendo a UAB, ela consegue trabalhar em escritório de advocacia, sei lá, fazendo o quê? Ela explicou, não me lembro mais. Então comece com alguma coisa. Você já não tem a faculdade de direito, de advocacia? Então tente algo na área, entende? E aí ela já até me mandou uma cópia do currículo dela. Então olha que interessante, comece a se movimentar. Pare de ficar se afogando no fundo do poço. Quando a gente chega no fundo, é ali que a gente começa a subir novamente. Nunca se esqueça que o final contém o início. O final contém um recomeço. Se você se sente no fundo do poço, é aí que você tem a chance de recomeçar. Nós vamos continuar esse bate-papo, que já tá dando 30 minutos. Se deixar, eu falo mais que a mulher da cobra. Conhece esse termo? E eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Gratidão, namastê. E se você tiver alguém que precisa ouvir isso, compartilhe, envie esse vídeo. Conta aqui pra mim o que você quer fazer.
nos comentários e qual passo você vai dar para começar a se movimentar. Um beijão no coração, gratidão.